Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje estaremos fazendo a nossa revisão para a prova, ok? Então agora pela manhã estaremos revisando a parte de variação linguística e à tarde revisando a parte de funções da linguagem. Para fazer essa revisão nós vamos corrigir aquelas questões que nós respondemos em sala de aula, aquelas 14 questões, né? Que foram 8, no caso foram 8 de variação linguística e 6 de funções da linguagem, ok? Mas rapidinho antes, vamos recapitular aqui alguns conceitos. O que é variação linguística? Variação linguística é um fenômeno natural que ocorre na língua, caracterizado por variações de pronúncia e de vocabulário. Onde nós vamos perceber, essas variações de pronúncia? No sotaque dos falantes, no modo de falar das pessoas, nas palavras, nas expressões que elas usam ou que nós usamos no dia a dia, ok? Que variações podem ocorrer na língua portuguesa? Nós vimos, são 4, né? A variação diafásica, a variação diastrática, variação diacrônica e a variação diatópica. Mas nós vamos, na prova, usar esses conceitos aqui. Ó. No caso da diafásica, é a variação situacional. Da diastrática, é a variação sociocultural. Da diacrônica, é a variação histórica. E a diatópica, é a variação geográfica ou regional, ok? Então, o que seria a variação situacional? Por que ela ocorre? Então, a variação situacional ocorre de acordo com os contextos de comunicação. Então, dependendo da situação, o falante ele pode mudar o nível de linguagem que vai usar, por exemplo, né? De um nível de uma linguagem mais formal para uma linguagem mais informal, por exemplo. Vamos ver aqui uma charge que ilustra essa questão da variação situacional. Então nós temos aqui 2 sufixos, né? E um diz assim: veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente. Então, a variação linguística ela é tratada aqui de forma morada, né? Na charge, ilustrando bem essa questão que da inadequação linguística aqui do personagem, né? Ou seja, para uma situação informal, ele está empregando aqui um português muito formal, certo? Então, é que ele está falando errado? Não, pelo contrário, né? A linguagem aqui está bem de acordo com as regras gramaticais, mas não está adequada para a situação, que pede uma linguagem mais informal. Então vamos lembrar, o que é a linguagem formal? É essa que foi empregada aqui pelo personagem, de acordo com as regras gramaticais, né, seguindo criteriosamente, né, as normas os padrões de escrita, de construção da frase, ok? E o que seria a linguagem formal? É aquela onde a gente às vezes, por exemplo, troca, ao invés de usar o pronome pessoal, nós, geralmente a gente usa a gente usa o pra, o pro, né? A gente usa às vezes gírias, expressões do dia a dia, ok? Por isso que a gente trata como linguagem informal. Então, de acordo com a situação, você vai empregar uma linguagem mais formal ou mais informal. Você vai escrever uma carta para um amigo, você pode usar uma linguagem mais informal. Agora, se você precisa, por exemplo, fazer uma reclamação para a prefeitura, né? Está havendo um problema na sua rua, no seu bairro, você vai fazer uma carta de reclamação, você já vai ter que usar para uma empresa, ou para uma empresa, por exemplo, você vai ter que empregar uma linguagem mais formal, né? Você vai usar uma linguagem mais, a norma padrão da língua, ok? Essa variedade formal padrão é a que nós aprendemos na escola. Essa informal, a gente vai aprendendo na vida, no cotidiano, se comunicando, falando, conversando com as pessoas. O que seria a variação sociocultural, né? É aquela determinada por fatores como idade, nível de escolaridade e classe social. Então, dependendo do seu nível de escolaridade, da sua idade, do grupo social que você frequenta, né, ou do seu nível social, a linguagem pode variar. Vamos ver aqui um texto para ilustrar. Então aqui nós temos uma tirinha, né? Um médico conversando aqui com o seu paciente.
De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Então ele prega aqui uma linguagem típica de um grupo social, no caso aqui o grupo, né, das pessoas que fazem faculdade de medicina. E aí o outro personagem, que não é do mesmo grupo, né? Meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Aí, no último quadrinho, o médico aqui ele emprega uma linguagem mais informal, ok? Que o paciente consegue compreender. Então, pessoal, a variação sociocultural ela acontece devido a esses fatores: de idade, de nível de escolaridade, de classe social, de grupo social que você frequenta, ok? A variação histórica acontece porque a língua ela não fica parada no tempo. Com o passar do tempo, ela também vai mudando de acordo com as transformações que acontecem na sociedade. Então, de acordo com a época em que o falante vive, né, a língua ela pode sofrer alterações. Então, o português que nós falamos hoje, que nós usamos hoje, não é igual ao português lá do século XV, do século XVI e assim por diante, ok? Vamos ver aqui um exemplo. Temos aqui uma fachada, né, de um prédio antigo. Geralmente a gente encontra esse tipo de construção nas cidades do interior, ainda conservando a fachada original. Farmácia popular. No caso aqui nós temos um indício de variação histórica, no caso da escrita, né? No passado, para representar esse som F, usava-se o P e o H. Ok? Hoje a gente continua usando essa forma aqui na escrita? Não. Então houve uma variação linguística. A variação geográfica é aquela determinada pela região do falante. Então, de acordo com a região de cada um, às vezes muda-se o modo de falar, o jeito de falar, as palavras mudam, as palavras que usamos para representar os objetos podem diferenciar de uma região para outra, ok? Então aqui um exemplo bem clássico, né? No caso aqui para a gente aqui do Nordeste, o mais familiar é mandioca e macaxeira, para se referir aqui a essa raiz, né? Que a gente consome como alimento. Mas dependendo da região pode ser chamada de maniva, de aipim ou de castelinha, ok? Então, além dessas variações de repertório linguístico, né, tem a questão do sotaque, expressões do dia a dia, por exemplo, aqui no Nordeste, a questão do oxente, né, de palavras que estão presentes só naquela cultura regional, por exemplo, aqui a gente tem o caso do abestado, né, e por aí vai, ok? Então vamos diante, gente, dessa diversidade que nós temos linguística, né, no Brasil, que manifesta como o nosso país é diverso, a gente deve combater uma coisa chamada preconceito linguístico, ou seja, é eu dizer que alguém é melhor ou pior por causa do jeito que fala. Então a gente percebe que isso é uma questão cultural. Então não vamos tratar alguém diferente por causa do seu modo de falar. Vamos seguir aqui o conselho do Batman. Chega de preconceito linguístico, ok? Então vamos agora resolver as nossas questões. Rapidinho. Primeira questão. Você pode dar um rolê de bike, lapidar o estilo a bordo de um skate, curtir o sol tropical, levar a sua gata para surfar. A expressão que caracteriza uma variedade linguística diversa da que predomina nesse trecho é... Então, qual é a que predomina aqui nesse trecho? É uma variação sociocultural, né? A linguagem do jovem atual, surfista, skatista, né? Então, o que é que ficou diferente em relação a essa linguagem, essa variação sociocultural que predomina? Lapidar o estilo. Segunda questão. Considerando as ideias expressas no texto, pode-se inferir que o domínio da língua portuguesa implica em adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto. Então, pessoal, aqui o texto é do linguista Círio Pocente. O que é um linguista? É um cara que estuda sobre a língua, ok?
Ele diz assim: só há uma saída para a escola se ela quiser ser mais bem-sucedida, aceitar a mudança da língua como um fato. Olha só, ele já inicia o texto falando sobre isso, sobre variação linguística, que a língua ela pode mudar, né? Aí ele diz o seguinte: mas isso significa que a escola deve aceitar qualquer forma de língua em suas atividades escritas, que não precisa mais corrigir? Aí ele disse que não. Então, o que é que ele está defendendo aqui? Não é pelo fato da língua ser tão variada, né, no dia a dia, dependendo da situação, dependendo da região que se vive, que agora a escola ela vai ter que aceitar qualquer forma de escrita. Não. Lembrando é o seguinte: cada região pode ter seu modo de falar, mas quando a gente fala de escrita, todos os brasileiros em qualquer região que more, né, ele aprende, ele vai para a escola aprender a mesma norma que a gente chama de quê? De norma padrão, ok? Aí ele vem tratar aqui de uma outra questão, ó, que apesar, né, de que há essa norma padrão que todos aprendem na escola, que o português ele pode variar também de acordo com a situação, ó. Que o português usado pelo cordelista, né, não é o mesmo português que é usado lá no editorial do jornal. Então, ou seja, do que é que ele está falando aqui no texto? Ele está falando de variação linguística situacional, ou seja, a gente aprender a adequar a forma da língua a diferentes tipos de texto com texto. É o caso do exemplo lá do sufista, né? Então, no caso da situação lá, a forma da língua era para ser mais informal, ok? A letra dessa canção manifesta aspectos do repertório linguístico e cultural do Brasil. O verso que singulariza uma forma do falar popular regional é. Então, no caso, nós temos uma música aqui que manifesta a cultura nordestina, né? Então, o verso que realmente singulariza uma expressão que é só do Nordeste é vou mostrar para esses cabras. Que aqui tem esse conceito, né, de se referir a homens, né, chamando, né, de cabras, ok? O verbo ter representa uma marca de registro informal da língua em. O item B. Tem coisas que não se explicam. A dor do exílio é uma delas. Então, por que o registro informal está nesse item? Porque se fosse seguir aqui a norma padrão, o item teria que usar aqui, teria que ter sido empregado aqui na frase o verbo haver, né? Não o verbo ter nesse contexto. Há coisas que não se explicam, ok? Então aqui nós temos o poema do Carlos Drummond de Andrade, Aulas de Português. A linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. A linguagem na superfície estrelada de letras. Sabe lá o que ela quer dizer? Professor Carlos Góes, ele é quem sabe, e vai desmatando o Amazonas de minha ignorância. Figuras de gramática, esquipáticas, atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. A língua, breve língua entrecortada do namoro com a prima. O português são dois, o outro, mistério. Então, no poema, um dos versos que faz referência ao uso da variedade padrão é atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me, né? Então, nós temos aqui o uso aqui de uma coisa chamada ênclise, né? Que é o uso do pronome depois do verbo, certo? Que seria o registro informal? Seria usar o pronome antes do verbo. Eu escrever, me disseram, né? Mas a variedade padrão, ela orienta a escrever como disseram-me, ok? Então, sobre o mesmo texto, a sexta questão perguntou: o poeta expressou nesse poema o contraste. O que é contraste? Diferença. Diferença entre o quê? Situações formais e informais. Ou seja, nós temos aqui a aula de português, que é uma situação, né? A aula do professor Carlos Góes. E nós temos aqui as situações informais, ó, do namoro com a prima, a linguagem do dia a dia, né? Em que comia, em que pedia para ir lá fora. Então ele faz aqui no poema, ele
fala sobre linguagem, né? O poeta aqui está falando sobre linguagem. Está falando sobre a linguagem aqui que ele está aprendendo com o professor Carlos Góes e falando da linguagem que ele já conhece, que para ele é tão fácil de falar e de entender, ou seja, a linguagem do dia a dia, das situações informais, ok? Vamos para a sétima. Temos aqui dois fragmentos, né? Aqui do lado esquerdo, os versos do Oswald de Andrade. Para dizer Emílio, dizem mil. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Aqui do lado direito nós temos um fragmento aqui de autor desconhecido. Aqui no norte do Paraná, as pessoas chamam a correnteza do rio de corredeira. Quando a corredeira está forte, é perigoso passar pela pinguela, que é uma ponte muito estreita, feita geralmente com um tronco de árvore. Se temos muita chuva, a pinguela pode ficar submersa e, portanto, impossibilita a passagem. Mas se ocorre uma manga de chuva, uma chuvinha passageira, esse problema deixa de existir. Os fragmentos 1 e 2 fazem referência respectivamente às variações. O item mais coerente é esse aqui, o item D, né? Variação sociocultural, ou seja, os versos aqui do Oswald de Andrade, né? E variação geográfica, que é o outro texto aqui. Então, nos versos do Oswald de Andrade, a gente percebe aqui um modo de falar de um grupo com menos escolaridade, né? A gente imagina que são pessoas humildes, né? Que ao invés de dizer que tiveram pouco contato com a escola, variação sociocultural. E aqui no outro texto a gente percebe, né, marcas de variação regional. Olha como começa o texto. Aqui no norte do Paraná, já está falando de região. Então lá no Paraná, a correnteza eles chamam de corredeira. Aí eles chamam, por exemplo, ponte estreita, né? Eles chamam de pinguela. Então eles têm uma outra expressão que eles chamam manga de chuva, né? No caso, para se referir a uma chuvinha passageira, ok? Então aqui nós tivemos na esquerda variação sociocultural e aqui na direita variação geográfica. Vamos para a nossa última questão. Lê o poema de Murilo Mendes. A terra é muito graciosa, tão fértil eu nunca vi. A gente vai passear, no chão espeta um caniço. No dia seguinte nasce bengala de castanho de ouro. Tem goiabas, melancias, banana que nem chuchu. Quanto aos bichos, tem-nos muito, de plumagens muito vistosas. Tem macaco até demais, diamantes tem à vontade. Esmeralda é para os trouxas, reforçai, Senhor, a arca. Cruzados não faltarão, vossa perna encanareis. Salvo o devido respeito, ficarei muito saudoso, se for embora daqui. Arcaísmos e termos coloquiais misturam-se nesse poema, criando um efeito de contraste. Um verso que apresenta marcas de variação histórica da língua portuguesa é... Então, gente, ele diz aqui que no poema há uma mistura de arcaísmos e termos coloquiais. O que são arcaísmos? São palavras cultas, né, que não são mais tão usadas na linguagem, né? Palavras que continuam existindo no dicionário, mas que na linguagem do dia a dia foi deixando de ser usada. Palavras que ganharam outra forma. Por exemplo, a palavra voz me ser é uma palavra antiga, uma expressão antiga que foi mudando, né? Hoje nós temos a palavra você. E os termos coloquiais são as expressões informais, usadas na linguagem mais informal. Então, no caso aqui, banana que nem chuchu, e assim por diante. Então, qual é o verso que apresenta marca de variação histórica da língua portuguesa? Ou seja, uma forma que foi usada no passado, mas que hoje a gente não usa. Está no verso, a terra é muito graciosa. Então hoje o que é que a gente usa? A gente usa a palavra muito. Ok, pessoal? Então essa foi a nossa revisão de variação linguística. Revisem o conteúdo no livro. E à tarde nós teremos a nossa revisão de funções da linguagem. Então bons estudos e até a próxima aula. Tchau!